nossos corações, porquanto nos chamaste em teu Filho Jesus, para sermos santos, ó Deus eterno, e vivermos vidas santas, para te agradar em tudo, Senhor, e naquilo que fazemos, pensamos e sentimos, Deus, termos como companheiro fiel o teu Espírito, a fim de que nestas coisas seja glorificado o teu nome. Sê conosco no dia de hoje, fala aos nossos corações, faz-nos sensíveis, Deus, para perceber os teus desígnios, para entender os teus princípios, Deus, e dá-nos forças para colocá-los em prática. Humildemente nos colocamos nas tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos irmãos. Amém. Glória a Deus. Para alguns irmãos que talvez não me conheçam, sou o irmão Gelson. Me reúno na comunidade que está no Luanda Sul. E hoje me proponho falar sobre relacionamento, mais propriamente como o cristão deve começar um relacionamento, amém? Pronto, um relacionamento amoroso, né? Porque até a amizade é um relacionamento, né? Só para ser mais específico. O que nós comumente chamamos de namoro. Então eu vou usar alguns textos como referência, mas para além dos textos eu vou procurar retirar eu vou fazer alguns tratos de algumas sentadas que já aconteceram em algumas comunidades sobre relacionamentos, amém? E no final, não sei se os irmãos iam permitir, no final, se algum irmão tiver alguma pergunta, poderá fazer, amém? Porque, para ser honesto, falar de relacionamento nem sempre é fácil em uma hora, né? Existem muitos aspectos conectados à questão do relacionamento. Existem muitas dúvidas, principalmente porque hoje nós temos diversas correntes que ensinam várias coisas sobre os vários assuntos. Então nem sempre é fácil tentar abordar tudo, de modo a trazer um esclarecimento completo. Mas eu vou especificar quais são os pontos que nós vamos tratar e depois, se houver um outro, dentro ou fora daqueles, os irmãos poderão questionar no final, amém? Então eu penso que os irmãos já terão conhecimento, algumas definições, né? Se não tiverem, nós também poderemos fazê-la aqui. Mas os irmãos já têm algumas definições relativamente à questão ligada ao relacionamento. Eu ia começar, se calhar, um pouco fora disso, como faço sempre, né? Deixar um alerta para os irmãos. Né? Eu acho que nenhum de nós está isento disso. Né? Nós temos visto como é que o nosso mundo está hoje. Né? Tem uma correria frenética. Há muitas coisas a acontecer e algumas delas, alguns preferem acreditar que estão relacionadas com o que a Bíblia fala sobre os últimos tempos, outros estão céticos, né? A ideia não é falar exatamente sobre isso, é só deixar os irmãos em estado de alerta, né? Qualquer cristão nos nossos dias percebe claramente a necessidade de viver num estado de alerta constante. Porque muito facilmente, na nossa dinâmica atual, nós nos distraímos, deixamos de nos dedicar às coisas de Deus. Muito facilmente nós somos consumidos pela correria, não só de empregos, mas também da realidade atual da juventude. Ambições, desejos, motivações, tudo isso acaba consumindo as nossas mentes e os nossos corações. De modo que com muita facilidade muitas pessoas estão a comprar isso que o mundo está a vender hoje. Um exemplo prático é a ideia de que existe uma idade para você alcançar certos objetivos. Existe uma idade para você casar, existe uma idade adequada para você conseguir a casa, parece que existem sempre formatos sociais e a ideia é encaixar a juventude, encaixar as pessoas nesses formatos. Não se espantem, meus irmãos, que é uma artimanha do inimigo fazer dessa forma, criar uma pressão tão grande, que nos esquecemos de continuar a ser fiéis aos princípios bíblicos, a olhar para a Bíblia como a verdade única e suficiente. É aqui onde nós extraímos todas as lições da vida. O irmão citou no princípio, e muito bem, né? O mancebo purificará o seu caminho como? Observando, andando conforme a palavra de Deus. Então fica difícil, e eu acho que essa é uma realidade de todos, fica difícil ler a Bíblia conforme líamos antes, né? É só você pintar um quadro, para os irmãos que trabalham, quando estavas desempregado, né? Quando não tinhas compromissos como tens hoje, era muito fácil ler a Bíblia, ler o livro todo de Timóteo, as duas cartas, se calhar, ou uma adicionada de Filipenses, adicionar as outras em um dia. Em um dia li as 2, 3, 4, 5 cartas. Hoje,
3 versículos já fica difícil, né? Estamos cansados, chegamos no final do dia cansados, exaustos, a nossa mente já está saturada com muita informação que absorvemos ao longo do dia. E fica difícil ler a Bíblia. E quando lemos, às vezes não entendemos o que estamos a ler. Só lemos porque sabemos que temos que ler. Então, meus irmãos, muito cuidado. Fiquem em estado de alerta constantemente. Cristo explica em Lucas, se não estiver errado, quando fala dos últimos tempos, que quando todas estas coisas estiverem a acontecer, guerras, rumores de guerras, fome e tudo mais que nós conhecemos nos evangelhos sobre o que Cristo falou em Apocalipse, no livro de Daniel, Cristo diz assim, olhem para o alto e entendam que a vossa redenção está próxima. Isso significa que se cumpre, ou deve se cumprir aquilo que João disse em Apocalipse, quem é santo, santifique-se ainda mais, porque percebemos que a nossa redenção está próxima, queridos irmãos, mais próxima do que quando cremos. Amém? Então, meus irmãos, fiquem atentos. E esse aspecto ligado ao relacionamento também é um elemento importante nessa nossa corrida frenética. Tomar decisões nos nossos dias se torna algo extremamente difícil. Nós não conseguimos nos concentrar, nós não conseguimos ser pacientes, não conseguimos abandonar o coração ansioso que quer alcançar objetivos a todo custo, porque a idade está a passar. E se eu passar dos 30, vai ficar mais difícil arranjar um varão ou uma varoa. Então a pressão social acaba sendo um grande inimigo para uma tomada de decisão sábia por parte do cristão. Não comprem esse negócio, meus irmãos. Não comprem de todo. Com quantos anos é que Sara teve filho, irmãos? E por mais que corramos, como dizem as escrituras, inútil nos será levantar bem cedo e trabalhar penosamente aos seus amados dá enquanto dorme. Claro que o profeta não quer dizer que o cristão tem que dormir e Deus vai lhe dar enquanto ele dorme. Não, ele está a dizer que não importa o esforço que você faz, é Deus quem dá. Não importa o quanto você corre, é Deus quem dá. Amém, meus irmãos? E nessa questão do relacionamento, repito, não é diferente. Não é diferente. Os teus olhos podem ser muito bons. Você pode ser alguém que milimetricamente pensa em tudo, já imaginaste, pintaste o quadro do teu futuro varão, da tua futura varoa. Você pode milimetricamente calcular tudo, mas uma boa mulher só vem mesmo do Senhor. Um bom marido, só Deus mesmo é que dá, meus irmãos. Então nos convém ser pacientes, não ser apressados, não entrar nessa corrida frenética que há no mundo. Isso vai acontecer e tem se intensificado cada vez mais. Parece que até os descrentes já perceberam que boa mulher está na igreja. Então eles às vezes se vestem de cordeiros quando são verdadeiros lobos. Se vestem de cordeiros quando são verdadeiros lobos, meus irmãos. Então, essa primeira parte eu gostaria de despertar os irmãos, de trazer aos vossos corações um estado de alerta profundo, porque essa correria, o mundo hoje, a nossa sociedade é um perigo eminente para o nosso cristianismo. Então todos nós devemos estar atentos, devemos vigiar constantemente, vigiar e orar para não entrarmos em tentações. Amém, meus irmãos? Então, não muito diferente do que eu já estive a dizer, nós já sabemos que todo relacionamento cristão tem como base os mandamentos bíblicos, os princípios bíblicos. Nos vários encontros que já tivemos, eu vou procurar acelerar um bocadinho por causa do tempo, mas vou, como disse no princípio, vou trazer as informações básicas e acho que as essenciais para nos guiar nesse aspecto, nesse sentido sobre como começar um relacionamento amoroso, como começar um namoro, né? Nossa linguagem hoje é exatamente essa, é namoro. Nós não encontramos na Bíblia como tal, mas na nossa cultura existe essa linguagem que é o namoro. Não sei se já foi feita uma introdução por um outro irmão, mas gostaria de fazer aqui abrir aqui um parênteses para explicar algo extremamente básico. Se olharmos para as escrituras, nós basicamente só encontramos 2 passos. Nós encontramos o compromisso pré-nupcial, né, que é o momento em que um homem, desejando uma mulher, assume para com ela um compromisso. E depois encontramos outro passo, que é o casamento. Em todos os textos bíblicos onde nós encontramos a palavra de Deus a falar sobre relacionamento, nós só vamos encontrar esses 2 passos. Um caso muito conhecido é o caso de José e Maria, né? Eles tinham um compromisso antes de se ajuntarem, e a posterior, obviamente, o desejo deles era se ajuntar, casar, né? Formalizar isso via o casamento. Então, naquela cultura e em muitas culturas hoje, só existem esses 2 passos. É claro que vai existir sempre um intervalo anterior, um momento anterior em que as pessoas desenvolvem algum sentimento uma pela outra, desenvolvem algum interesse. Mas esse período não tem nome, né? Nós não encontramos um nome. E hoje, na nossa cultura, atribuiu-se um nome a isso, que é o namoro, que é a fase que, na nossa cultura, estou a dizer nós, socialmente, em Angola e em outros países,
Socialmente nós entendemos que o namoro é a fase que antecede o compromisso como tal, que é o pedido, o noivado, que nós chamamos de noivado, e vem depois o casamento. Ou seja, nós acrescentamos aqui mais ou menos 2 passos. Perdão, na nossa cultura nós acrescentamos 2, para além do que nós vemos na Bíblia. Certo ou errado, esse não é o ponto. É só para que os irmãos tenham ciência que nós não vamos encontrar o que nós vemos na nossa sociedade hoje na Bíblia. Hoje na nossa sociedade nós vemos a apresentação, que é o momento em que as famílias se conhecem, o namoro, que está aí nesse intervalo, já começa antes da apresentação, namoro, apresentação, noivado e depois o casamento. Amém? Na Bíblia nós só vemos um compromisso assumido entre 2 pessoas que estão interessadas uma com a outra e logo depois o casamento. Amém? Na perspectiva bíblica, o relacionamento era muito sério, tinha um grau de importância tão grande, que quando a pessoa assumisse um compromisso, já ninguém podia olhar para aquela pessoa. Já ninguém podia olhar, ou seja, se alguém olhasse para Maria, essa pessoa seria considerada como uma pessoa que está a ferir os mandamentos de Deus, porque essa pessoa é comprometida. Estava comprometida com José, já ninguém podia olhar para aquela mulher. Amém? E eu acredito, meus irmãos, que essa virtude, a forma como os cristãos devem olhar para o relacionamento, deve se manter de modo que nós nunca ferimos os princípios bíblicos, ainda que nós não encontramos nas escrituras o namoro e a apresentação, ainda que nós não encontramos esses 2 passos. A partir do momento em que 2 irmãos decidem estar juntos, eles devem entender que estão a assumir o compromisso que José e Maria assumiram. Amém? Isso para dizer o quê? Para dizer que os irmãos que decidirem entrar no relacionamento devem entender que estão a assumir um compromisso para se casar. Os irmãos que estão a entrar no que desejam entrar num relacionamento, que desejam começar um relacionamento amoroso, que nós aqui chamamos na nossa sociedade de namoro, devem entender que estão a fazer exatamente a mesma coisa, ainda que não tenha havido ainda o noivado, estão a fazer exatamente a mesma coisa que José e Maria fizeram. Estão a assumir um compromisso para se casar. Por isso é que é importante entender como é que eu devo dar esse passo e que questões é que eu devo considerar antes de dar, porque tendo dado o passo, essa é a verdade. Estamos a assumir um compromisso para casar. Amém, meus irmãos? Então o cristão deve ter essa mentalidade, porque a nossa sociedade nos vende o contrário. Nos vende que o namoro é namoro, não há compromisso nenhum. Se gostares, avança. Se não gostares, passa para a próxima. Mas não é verdade. Biblicamente, na luz da fé cristã, nós não devemos entender dessa forma. Por isso é que todo cuidado, toda cautela, antes de entrar para o relacionamento, deve ser considerado. Antes mesmo de você chegar na irmã e começar a falar com ela sobre o que você sente, deves fazer todos os cálculos do projeto e quando investir, estás certo do que queres fazer. De igual forma, irmã, a partir do momento que perceber, que normalmente não são as irmãs que fazem o primeiro investimento, não que seja errado, mas normalmente não são as irmãs, mas a partir do momento que uma irmã percebe que há um interesse por parte de um irmão, também deve fazer todos os cálculos necessários e ver se de facto quer entrar ou não. Amém? Meus irmãos, não sei se fica claro aqui. Então, não obstante não encontrarmos nem apresentação, nem namoro nas escrituras, nós devemos considerar que essas 2 fases que são próprias da nossa sociedade se resumem no compromisso assumido entre 2 pessoas, igual a José e Maria, antes do casamento. Amém? Então, se eu aceitar um irmão como irmã, eu estou assumindo um compromisso para casar. Se eu desejar uma irmã, conquistá-la, desejar ficar com ela, eu estou assumindo um compromisso para casar. Essa deve ser a mentalidade do cristão. Amém, queridos irmãos? Então, eu vou falar basicamente de 6 aspectos principais. Né? Primeiro, obviamente, e eu acho que é simples, é quando surge o sentimento. O sentimento é importante. E eu penso que... Amém. O sentimento é importante. E às vezes ficamos com a sensação de que quando somos tão espirituais, né? Tão espirituais que não podemos falar de sentimento, de gostar da irmã, de achar a irmã bonita, né? Isso não é não ser espiritual, é extremamente normal. Para que 2 pessoas estejam juntas é preciso que haja um sentimento, é preciso que as pessoas tenham afeição. É isso que eu acho interessante, ficar com alguém. A irmã Luísa é muito bonita, eu acho bonita até hoje. A irmã Luísa é minha esposa, não estou a falar de outra irmã Luísa. Então, é preciso que eu tenha esse sentimento. É uma necessidade humana. Entendam, queridos? Quando Deus nos chama para ser cristãos, Deus não nos retira o facto de sermos humanos. Não nos retira isso. Nós somos seres humanos e é próprio do ser humano criar afeições.
é próprio do ser humano, é natural que o ser humano crie afeições. E é exatamente via esse sentimento, essa afeição, que nós somos conduzidos ao amor. O amor é claro, é Coríntios 13. O amor tem as características de Coríntios 13, mas o amor também inclui a afeição, o desejo que nós temos pela outra pessoa. Então, tendo sido gerado o sentimento, que é algo extremamente normal, nós vamos para o próximo passo, que é o passo do individualmente, eu primeiro amadurecer esse sentimento. E amadurecer esse sentimento é o quê? Bom, primeiro, nós temos o sentimento, eu olhei para uma irmã e achei a irmã bonita. É normal. É normal ter interesse por uma irmã. Ou por um irmão. O próximo passo é amadurecer o sentimento. É entender que sentimento é esse que eu estou a ter. Antes de fazer qualquer outra coisa, antes de conversar, e eu recomendo que seja assim, de conversar com qualquer outra pessoa, entenda primeiro o que é que estás a sentir. Claro, quando eu digo conversar, não estou a excluir a possibilidade de pedir conselhos a um outro irmão, uma irmã idônea, mais velha. Estou apenas a dizer que não convém ainda dar um passo qualquer do ponto de vista de relacionamento, antes de perceber o que estás a sentir. Porque muitos irmãos e irmãs acabam criando afeição pelos irmãos ou pelas irmãs que acompanham, ou pelo irmão que está lhe acompanhando na fé, ou pela irmã que ele está a acompanhar. Acabam criando afeição. Acaba se gerando quantos irmãos é que ficaram juntos, tendo sido o irmão a pastorear a irmã? Muitos. Pronto, só responder já a pergunta. Muitos. Então, isso acaba acontecendo. Por isso é que eu estou a dizer que o próximo passo é entender o que estás a sentir. Se é um respeito que surgiu, porque o irmão é o irmão que está aí, está a te ajudar, quando tens algum problema ele está ali, quando tem alguma situação ele está ali, quando tem ele está, quer dizer, o irmão acompanha o teu crescimento na fé. Então é normal que se crie algum tipo de afeição. Ou então do lado da irmã, você vai lá pregar, a irmã cozinha sempre, e cozinha muito bem. Então acaba sempre gerando algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção. Eu primeiro preciso entender que sentimento é esse. Pode não ser um sentimento suficiente para dar o próximo passo. Pode não ser um sentimento suficiente para dar o próximo passo. Então eu tenho que entender o sentimento e amadurecer. Eu tenho que entender o que é gostar da pessoa, o que é amar, que implicações isso tem para mim, o que é que eu tenho que fazer com esse sentimento, será que eu devo partir logo, não devo? Então eu preciso amadurecer esse sentimento. Entender o significado do que eu estou a sentir, entender o que é gostar da outra pessoa. Amém, meus irmãos? Precisa amadurecer o sentimento, buscar conselho de pessoas mais velhas. Olha, mano, eu acho que essa irmã chamou uma atenção, uma irmã muito bonita. Buscar conselho dos irmãos mais velhos. E esses irmãos, obviamente, vão acautelar, ou seja, amadurecer o sentimento ajuda a cautelar como deves dar os próximos passos. Talvez não seja a altura certa, talvez não seja o momento certo, talvez a pessoa não esteja preparada para entrar num relacionamento, então precisa amadurecer o sentimento. E ter certeza daquilo que eu estou a sentir, porque eu posso estar a sentir hoje, mas amanhã deixo de sentir a mesma coisa. Eu posso ter uma estima muito, muito grande por alguém, não significa que eu vou deixar de ter uma estima grande pela pessoa, mas depois perceber que essa estima é mesmo só respeito pelo facto de ser um bom irmão. Não é porque eu desejo ficar com a pessoa, é mesmo só porque é um bom irmão. É alguém que me acompanha, alguém que está ali, como nós temos usado essa expressão frequentemente, é um pai na fé. Alguém que está a me ajudar a caminhar na jornada cristã. Então, não é que tal sentimento seja o suficiente para absorver um relacionamento. E nós vamos entender por quê mais tarde. Porque o relacionamento requer muito mais do que você simplesmente sentir. O sentimento está ali, é importante, mas o relacionamento requer outros elementos que, associados ao sentimento, nos levam ao relacionamento. Mas o sentimento só não deve ser motivo. Por isso é que ele deve ser amadurecido. Eu tenho que entender que sentimento é esse. Eu tenho um sentimento de carinho muito grande por uma irmã, mas será que esse sentimento é suficiente para eu desejar casar com ele? Essa é a pergunta que cada um de nós deve se fazer quando começa a gostar de alguém. Por isso é que devemos amadurecer tal sentimento antes de darmos qualquer passo. Depois do sentimento amadurecido, vem um outro passo, que é testificar a preparação da pessoa para assumir um relacionamento. Ou seja, eu senti, compreendi que sentimento é esse, entendi que é um sentimento verdadeiro e sincero, um sentimento e um desejo profundo de me casar com aquela pessoa futuramente. Eu depois tenho que ver se de fato ambos estamos preparados para tal. Esse é um outro ponto extremamente importante. Eu gosto de usar os textos, eu vou detalhar depois, mas gosto de usar os textos da carta de Paulo a Timóteo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, onde ele fala, no capítulo 3, fala sobre que características deve ter o bispo.
e o diácono. E em outro capítulo, que é no capítulo 5, ele fala sobre que mulheres deviam ser inscritas como viúvas. Né? Eu gosto de usar esses textos para ajudar os irmãos a pensar assim: se eu fosse uma irmã e desejasse um irmão, eu gostaria que ele tivesse todas as características de um cristão por excelência. Paulo, em 1 Timóteo, obviamente está a falar de quem devia ser eleito como bispo. Eu quero que os irmãos entendam isso. Paulo está a falar sobre quem devemos eleger como bispo, ou seja, já é um cristão com certas características. E Paulo está dizendo assim: esse que já tem essas características é que você deve escolher para ser um bispo, para ser aquele que vai guiar a comunidade. Ou seja, um cristão com certas características. Então, se eu fosse uma irmã e desejasse casar, a primeira coisa que eu ia buscar no irmão são as características que estão em 1 Timóteo 3, de um bispo. Claro que alguns aspectos não são aplicáveis, né? Por exemplo, ser marido de uma só mulher, obviamente eu não ia desejar um irmão que já é marido de alguém, né? Algumas são excluídas. Um bom pai, por exemplo, ia excluir, né? Mas há elementos, e nós vamos ler o texto, há elementos que me ajudam a saber se esse irmão é um irmão preparado para assumir um relacionamento amoroso com um cristão, ou seja, com uma cristã. Por que isso é importante? Porque a virtude, e essas características são chamadas de virtudes. A preparação, em outras palavras, é as virtudes do irmão ou da irmã que lhe torna hábil, habilitado para entrar num relacionamento. Quais seriam as virtudes, por exemplo, que eu ia buscar num irmão ou numa irmã? Eu olho para as escrituras, entre outros textos que existem, olho para as escrituras e vejo que irmão é que seria, por exemplo, no caso da irmã, que irmão é que seria um cabeça. Porque essa é a tarefa do marido. Eu estou a entrar num relacionamento hoje, eu estou a procurar entrar num relacionamento hoje, mas já estou a ver lá à frente o lar, porque o relacionamento, o compromisso, como disse no princípio, é para casar. Então já estou a ver o lar. É claro que não estamos a falar de irmãos perfeitos, né? Porque nenhum de nós é, não vamos encontrar. Estamos a falar de irmãos que perdão, acarretam características, virtudes de cristãos verdadeiros. Esses são os irmãos que estão preparados nesse terceiro passo. São os irmãos que estão preparados para começar um relacionamento. Irmãos cujas virtudes estão em concordância com os princípios bíblicos. Eu consigo ver virtudes nesse irmão, eu consigo ver virtudes nessa irmã. No capítulo 5, Paulo diz quem é a irmã que, sendo já viúva e avançada de idade, podia ser inscrita como viúva como tal, para ser ajudada pela igreja. E Paulo cita o que ela andou a fazer durante todos os anos antes de se tornar viúva e avançada de idade. Então, eu procuraria numa irmã aquelas características. Uma irmã que foi hospitaleira, uma irmã que tratou bem os irmãos, que ajudou os necessitados, ou seja, que tem ajudado, né? Porque eu estou a falar no presente. Então, uma irmã com essas características, para mim, seria uma irmã virtuosa para possivelmente entrar num relacionamento. E depois há uma outra característica que Paulo também cita em relação aos bispos, que não seja neófito, que não seja novo na fé, porque muito facilmente pode ser tentado pelo maligno. E no relacionamento esse princípio também é válido. Não entre num relacionamento com alguém que é novo na fé, porque essa pessoa ainda está a lutar com tanta coisa relativamente a si mesmo, e vai lhe acrescentar o relacionamento, que também é um desafio. Então, ao começar um relacionamento, descartem elementos como estes. Descartem, por exemplo, irmãos que não são recomendáveis nem na comunidade. O irmão que aparece quando quer, um irmão que não se dedica na vida da igreja, um irmão que não se dedica na obra do Senhor, um irmão que você nunca lhe viu a orar, um irmão que definitivamente você não conhece do ponto de vista da fé. Não é recomendável, por mais que tenhamos algum tipo de sentimento pelo irmão, igualmente pela irmã. Uma irmã que você não vê a servir os irmãos. Está sempre muito bonita, com as unhas compridas, não é pecado, irmãos. Mas está sempre muito bonita, com as unhas compridas. Mas você nunca lhe viu a servir os irmãos, nunca lhe viu a fazer nada, nunca. Você está muito preocupada com aspectos exteriores, mas nunca viste nela nenhuma virtude como irmã. Uma irmã que serve no corpo de Cristo. Uma irmã que é hospitaleira, por exemplo. Que ajuda os necessitados. Existem características que ao olhar para as escrituras, nós vemos que elas sempre marcaram irmãs no Senhor. Sempre. Se olharmos para a Bíblia, vamos ver muitas. Então, o que eu tenho que fazer como irmão é olhar para as escrituras e ver se essa irmã tem essas características. Sendo que não é suficiente eu sentir alguma coisa. Estou sempre a repetir isso. Porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. Às vezes, o sentimento é tão forte que nos cegamos para tudo e para todo tipo de conselho. E algo que tem acontecido muito nos nossos dias. E eu até já fico preocupado quando o irmão vem e me diz: eu
estou a gostar de uma irmã, tenho procurado alargar comunhão. Eu já fico preocupado, porque na minha mente, o irmão já avançou muito. Os irmãos hoje só vêm falar quando já deram muitos passos. Quer dizer, os irmãos hoje estão andando no sentido contrário. A irmã já sabe que ele gosta dele, quer dizer, já sabem de tudo. Depois é que ele vai olhar, eu estou a gostar de uma irmã, a irmã já sabe. E é muito mais difícil depois você desfazer aquilo que você já fez para com a irmã. Então a minha recomendação aqui, meus irmãos, é exatamente essa, é que, não seguindo conselhos vãos, a emoção do coração, sigam estes passos. É extremamente importante, porque até o próprio sentimento, como disse anteriormente, precisa ser amadurecido. Então você precisa ser alguém preparado. Preparado quem é? Preparado é aquele que tem virtudes bíblicas. Não são aquelas que você inventa. O irmão até, não é até, é o que a Bíblia fala sobre alguém que tem virtude. Ele até pode, mas até como? Será que é conforme os mandamentos bíblicos? Será que um irmão que de facto, ao olhar para a Bíblia, você consegue ver nele, ou uma irmã, consegue ver nela tais virtudes? Isso é extremamente importante, porque o teu coração vai te guiar por um outro caminho. Vai dizer que não há nada de mal. Por quê? Porque a Bíblia diz que é desde que seja no Senhor. O irmão está no Senhor, é suficiente. Não, não é suficiente, meus irmãos. Não é suficiente. O no Senhor é um primeiro passo. É o facto de que nós já não olhamos para outro sítio. É mesmo no Senhor só. Agora, aqui no Senhor, há outros elementos que nós devemos considerar. E um deles é a preparação da pessoa. E eu não estou a falar da preparação só do outro lado. Ou seja, ao gostar de alguém, obviamente, eu estou a recomendar aos irmãos que olhem para o nível de preparação dessa pessoa para entrar no relacionamento. Como é que é essa pessoa? Como é que é esse irmão? Quem é esse irmão? Mas também estou a olhar para o próprio irmão que está a fazer essas perguntas em relação ao outro. Será que eu estou preparado para entrar num relacionamento? Será que eu tenho condições de fazer o plano para casar? Eu não vou falar do aspecto casamento, envolvendo finanças, porque isso também é extremamente importante, mas eu acredito que outros irmãos falarão sobre isso. Mas envolve tudo isso. Eu, por exemplo, irmão Gelson, quando fui conquistar a irmã Luísa, eu acho que ainda não tinha emprego, né, irmã? Acho que ainda não tinha. Não estava a trabalhar. Mas, para dar qualquer outro passo de compromisso com as famílias, eu sabia que eu não podia fazer sem ter um emprego. Não sei qual é a expressão que eu ia usar, mas não entendo como é que um irmão que não trabalha quer dar passos para se casar. Para começar um relacionamento, o irmão pode eventualmente o fazer, se desejar. Mas é preciso que eu, ao pensar em entrar num relacionamento, entenda que tudo isso vai acompanhar o relacionamento. Preparar o casamento vai acompanhar o casamento, porque nós não vamos estar no casamento, no relacionamento, todos os dias nos encontramos, cada um vai passar sem falar sobre nada, sobre planos futuros, vamos ter que fazer isso. Então, quando eu vou entrar num relacionamento, eu já preciso prever isso. Eu, irmão, que estou aí conquistar uma irmã, eu preciso prever isso. Se eu, de facto, avançar com essa irmã, como é que eu vou fazer para preparar o casamento? Que passos é que eu vou dar? Quando é que eu vou começar? Qual é o meu plano? Isso tudo é importante. Então, preparação é isso tudo. É virtudes, olhar para as virtudes, para as características desse irmão como cristão ou dessa irmã como cristã. E também pensar como vou dar os próximos passos. Porque eles virão. Os próximos passos virão. E é o normal. O normal é que quando estivermos juntos num compromisso, pensemos no casamento a posterior. E eu tenho que estar preparado para isso. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Então, preparação é isso. E depois vem outro passo, que é, tendo o sentimento genuíno, amadurecido e verificada a preparação em virtudes e em planificação, eu posso entrar num relacionamento. Nada nos impede de entrar num relacionamento, meus irmãos, caso nós tenhamos todos esses elementos acautelados. Amém, queridos? E lembrem-se, hoje, não sei se digo feliz ou infelizmente, muitos irmãos desprezam o papel dos bispos ou irmãos idôneos na comunidade nesse processo. E como resultado, nós temos muitos relacionamentos cambaleando. Muitos relacionamentos cambaleando. Por quê? Normalmente os irmãos, em algumas comunidades onde ainda não foram eleitos bispos, chamamos ministros. Normalmente os ministros são as pessoas que conhecem os irmãos. Eles sabem, porque lidam com os irmãos
praticamente na base diária. E os bispos, ou esses ministros, seriam as suas ideais para dizer que irmãos é que ainda não se recomendam a entrar num relacionamento. Eles são as suas ideais. Porque muitos irmãos, infelizmente, estão entre nós, parecendo estar bem, mas não estão bem. Estão a lutar com situações terríveis. E a irmã não sabe, ou o irmão não sabe que essa irmã também possa estar nessa condição. Mas o bispo, existe uma grande probabilidade do bispo ou ministro saber. Não só porque o irmão falou, mas porque os bispos ou ministros recebem da parte de Deus graça para, em alguns casos, identificar irmãos com faltas. Podem não saber exatamente o que é, mas ele sabe que alguma coisa não está bem com esse irmão. Normalmente é assim. Então essas são as suas ideias. Esses irmãos ministros bispos são as suas ideias para você perguntar se um irmão é recomendável ou não. Não obstante tudo que você já viu, todas as virtudes. Porque muitos, infelizmente, estão entre nós e não são mesmo recomendáveis, não como cristãos, mas para assumir um compromisso amoroso. Não estão preparados. Assim como muitas irmãs. Não é só o caso do neófito, mas também é o caso daquele irmão que não cresceu ainda o suficiente. É o caso daquele irmão que não conseguiu ainda abandonar certos pecados, certas práticas. É o caso daquele irmão que não venceu ainda algumas faltas importantes para o relacionamento. Não estou a dizer que o irmão tem que vencer tudo e só depois é que entra no relacionamento. Nós vamos continuar a lutar, lutamos todos os dias. Estou a falar aqueles aspectos que estão conectados, diretamente conectados ao relacionamento, ou então aqueles que são mesmo graves, aqueles que requerem mesmo uma atenção adequada para que o irmão seja considerado recomendável. Então os bispos ou ministros normalmente são as suas ideais para perguntar sobre esse tipo de situações. Amém, meus irmãos? Então não excluam nesse processo todo de sentir, ter o sentimento genuíno, amadurecer o sentimento, verificar a preparação, virtudes e depois estar preparado para entrar no relacionamento. Não exclua os pastores, bispos, ministros nesse processo todo. Não exclua. Permitam que os irmãos vos acompanhem nesse processo. O que acontece às vezes é que os irmãos acham que os bispos ou pastores ou ministros demoram muito para responder, né? Eu já falei com o irmão até agora não me falou nada, uma outra irmã vai só gostar também do irmão, ou um outro irmão. Quer dizer, a impaciência, a ansiedade depois nos leva a começar a dar passos, mesmo antes de recebermos recomendações que nos ajudam a fazê-lo de forma correta. Então, meus irmãos, tenham paciência e envolvam irmãos idôneos para vos ajudar a tomar decisões certas. O bispo não vai decidir a tua vida no final do dia, porque a decisão sempre será tua. Entretanto, os bispos, ministros, vão estar ali para dar recomendações. E se calhar, mesmo não conhecendo o irmão, o bispo já faz aquele trabalho do SIC. Ele vai lá investigar quem é o irmão, vai investigar quem é a irmã, vai saber como é que é o irmão, talvez seja um irmão de outra comunidade. Se encontraram na ilha, na atividade de oração, aquele irmão estava a orar bem alto, esse irmão espiritual, e depois tem características agradáveis. Não, só lhe vejo naquele dia. É necessário que se entenda que irmão é esse. E não há ninguém. E os irmãos devem fazer esse trabalho sozinhos. Ele próprio que vai lá na comunidade visitar. Não vem visitar os irmãos. Afinal, já tem objetivos bem projetados. Envolvam os ministros. Porque os ministros terão as suas ideais para te ajudar a compreender quem é esse. Principalmente quando é irmão de outras comunidades. Porque eu parto do princípio que não temos com ele convívio como temos com os irmãos da nossa comunidade. Então, principalmente se forem irmãos que se reúnem em outras comunidades. Então, antes de começar o relacionamento, na fase próxima de começar o relacionamento, e mesmo até depois do relacionamento, envolvam irmãos idôneos. Envolvam irmãos idôneos. Vai ser extremamente útil para que não sejamos levados pelo engano do coração. Porque gostar de alguém, meus irmãos, é muito complicado. Há falhas que nós não vamos conseguir ver na pessoa. Não vamos. E é preciso que alguém neutro, com alguma sabedoria e experiência, nos ajude a tomar decisões. É uma necessidade, meus irmãos. É mesmo uma necessidade. Então, como disse, nós estaríamos preparados para entrar no relacionamento, sem esquecer envolver irmãos idôneos, bispos, ministros. E depois há um outro passo. Eu acredito que esse passo... quando digo entrar no relacionamento, não estou a dizer que, tendo passado esses 3 passos, o irmão vai para entrar no relacionamento. Só estou a dizer que está preparado para entrar no relacionamento. As questões principais estão acauteladas. Amém?
quando eu digo principais, é o que eu disse anteriormente, né? Nós não vamos fazer uma lista, uma checklist, né? Isso não precisamos. É porque não vamos fazer exatamente tudo. Mas pelo menos o essencial nós devemos acautelar, o essencial. E estando preparados para entrar no relacionamento, nesse quarto passo, existe um quinto elemento que é o famoso alargar a comunhão. É uma expressão que surgiu de uma das sentadas, e numa das sentadas falava-se exatamente isso. Falava-se sobre como começar um relacionamento. E um dos irmãos propôs exatamente isso, propôs essa expressão, alargar a comunhão. Alargar a comunhão é o que, meus irmãos? Não seria nada mais, nada menos do que ter um conhecimento um bocadinho mais profundo sobre o irmão ou a irmã. E esse é outro problema, como já disse anteriormente. Normalmente os irmãos começam a alargar a comunhão dentro do relacionamento. Eu acho que deviam fazer o contrário. Alargar a comunhão devia ser algo feito, primeiramente, de forma muito sábia, sem qualquer tipo de, compromisso antecipado. Muito sabiamente os irmãos se conhecerem melhor. E nesse aspecto também devemos envolver outras pessoas. Conhecer melhor o irmão é conversar com o irmão. Mas os dois precisam estar conscientes que não estão num relacionamento como está lá ainda. Estão a aprender a se conhecer um ao outro. Eu penso que nós, no final do dia, acabamos fazendo isso constantemente. Nós fazemos isso constantemente. Quando nós conversamos com os irmãos, na perspectiva da fé cristã, nós estamos a alargar nossa comunhão. Estamos a nos tornar mais amigos, em outras palavras. E a amizade também é um elemento extremamente importante no relacionamento. Conhecer a pessoa, saber como é que a pessoa é, principalmente como cristã, o que a pessoa pensa, o que a pessoa vê, como é que a pessoa vê a questão do relacionamento, como é que a pessoa vê Deus como Deus sobre todas as coisas, é importante. E isso vai acontecer à medida que vocês conversam. E é isso que a Bíblia que nós chamamos de alargar a comunhão. É isso que chamamos de alargar a comunhão, é se conhecer melhor. Esse é o próximo passo. Antes de entrar no relacionamento, repito, antes de entrar no relacionamento. Que é exatamente esse o problema. O problema é que muitos irmãos estão a se conhecer agora, que já estão no relacionamento. E não sabiam de muita coisa que se passava no coração do irmão ou da irmã. Muitos irmãos estão a aprender a se conhecer. Claro, o conhecer-se é um processo contínuo. É um processo contínuo. Vai acompanhar o casamento. Até hoje, eu e a irmã Luísa continuamos a nos conhecer. Apesar de terem passado mais de 9 anos, continuamos a nos conhecer. A coisa sobre a irmã Luísa que eu estou a aprender hoje. Quando digo hoje, não é hoje domingo. É recentemente. Então, exatamente, a irmã Luísa, há coisas que está a conhecer sobre o irmão já são hoje. Então, o conhecimento é algo progressivo, contínuo. Mas, como disse anteriormente, princípios fundamentais devem ser estabelecidos antes de entrar no relacionamento. E conhecer o mínimo necessário da pessoa é extremamente importante. Amém? É extremamente importante. De modo que, quando damos o passo final para entrar no relacionamento, eu sei o mínimo necessário sobre a irmã. Eu sei o mínimo necessário sobre o irmão. Eu consigo aceitar o irmão, já sabendo que o irmão tem algumas imperfeições. Eu consigo aceitar a irmã, já sabendo que a irmã tem algumas imperfeições. Ter esse cuidado é extremamente importante, queridos. Não se começa um relacionamento sem considerar estes elementos. Se não considerarmos esses elementos, a probabilidade de termos relacionamentos, como disse Cambaliano, relacionamentos onde todas as semanas tem sempre um problema. Eu não sabia que o irmão era assim. Eu não sabia que a irmã era assim. Se eu tivesse investigado melhor, se eu tivesse pensado melhor, todas as semanas tem sempre um problema. Porque não acautelaram esses aspectos. Não acautelaram esses aspectos. Então, meus irmãos, se tivéssemos que resumir, o processo inicial de um relacionamento seria assim. Seria um sentimento genuíno, eu próprio amadurecer o que eu estou a sentir, avançar para testificar a forma como a pessoa pensa em relação aos projetos, eu próprio, como é que eu penso em relação ao projeto do casamento, quais são as virtudes que a outra pessoa tem, envolver os ministros, bispos, irmãos idôneos, envolvê-los desde o princípio do processo, alargar a comunhão, conhecer o mínimo necessário sobre a irmã ou sobre o irmão, saber mais sobre o irmão, como é que ele pensa, que postura ele tem enquanto cristão ou enquanto cristã. Isso até às vezes envolve, não necessariamente, mas envolve como é que a pessoa entende certas doutrinas. Eu já vi casais que um reúne num sítio, entende as doutrinas de uma forma,
outro reúne em outro sítio, entende as doutrinas de outra forma enfim, depois começam a criar choque, né? Então, não estou a dizer que nós não podemos chegar com irmãos de outras comunidades que entendam as doutrinas de outra forma, mas tens que saber que o irmão tem um entendimento diferente. E a irmã também precisa saber, de modo a estar disposta a se submeter ao cabeça, que será o seu futuro marido. E a submissão é algo que se aprende no princípio da relação. A mulher não aprende a ser submissa quando casar. A mulher tem que ser submissa desde o primeiro minuto em que assume o compromisso com o irmão. O irmão tem que aprender a ser cabeça desde o primeiro minuto que assume o compromisso com a irmã. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Então, pronto, esse é mais ou menos o processo. E tendo isso concluído, eu penso que os irmãos estariam em condições de entrar num relacionamento. Perdão. Ok, então, eu vou agora falar de 3 pontos. 4, que são os pontos particulares. Ou seja, primeiro falamos de forma geral, né? De qual é o processo para entrar num relacionamento. Agora vamos falar dos aspectos pontuais. Ou seja, quando falamos de virtude, por que nós temos que olhar para a virtude? Se a irmã está no Senhor ou o irmão está no Senhor, eu tenho sentimento. Por que a virtude é importante? Por que é importante que seja um irmão virtuoso ou uma irmã virtuosa? Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto será... pronto, primeiro falar da participação dos bispos, né? Como é que os bispos participam. Já falamos um bocadinho, mas vou aprofundar um bocadinho mais. Depois, qual é a diferença entre a participação dos bispos e a participação dos familiares ou dos pais, ou daqueles que estão, que têm a tutela sobre tanto o irmão quanto a irmã. É mais para as irmãs, né? Não tanto os irmãos. O terceiro seria falar um bocadinho mais sobre como alargar a comunhão, o que significa, quais são os cuidados que devemos ter no período de alargar a comunhão. E finalmente vamos falar das motivações e os desafios do começo de um relacionamento. Amém? Então, para o primeiro ponto, eu gostaria de convidar os irmãos aí para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Ok, diz assim a palavra do Senhor. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência à temperança, e a temperança à paciência, a paciência à piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal amor. Amém? Bom, o que esse texto tem a ver com relacionamento? Nada, provavelmente. Mas eu quero rebuscar nesse texto, e estamos a falar, atenção, estamos a falar sobre virtude. Quero rebuscar nesse texto um aspecto importante. No primeiro versículo que nós lemos, no versículo 5, Pedro diz que devemos acrescentar nossa fé à virtude. A virtude é algo, eu acredito que a virtude é algo impossível de se ver com os olhos, né? Virtude é caráter, né? E se não for pelas obras, eu penso que não há como enxergarmos ou conseguirmos identificar virtude em alguém. Se não for pela forma como a pessoa vive, pela forma como a pessoa anda, se não for pela forma como a pessoa se dedica nas coisas de Deus, se não for pela forma como a pessoa é útil na igreja particularmente, se quisermos estender, se não for pela forma como a pessoa é conhecida no bairro, é conhecida na família, nós não conseguimos definir se essa pessoa é uma pessoa virtuosa ou não. E com virtude nós estamos a falar o quê? Estamos a falar da capacidade de agir corretamente. Amém? Virtude não é nada mais, nada menos do que a capacidade de agir corretamente. Mas essa ação correta tem um princípio. E é aqui onde... Muito obrigado, meu irmão. E é aqui onde eu quero me focar na questão da virtude como um fator decisivo.
A virtude é um fator decisivo na questão do começo de um relacionamento. A capacidade do irmão ou da irmã de agir corretamente é um fator decisivo. De modo que, ainda que eu tenha todos os elementos acautelados, sem que essa pessoa tenha virtudes, então essa pessoa não é recomendável para entrar no relacionamento. E como disse, a virtude é um pouco complexo, né? Não é fácil. Por quê? Porque a virtude não é necessariamente aquilo que a pessoa é exteriormente só. Não é só aquilo que a pessoa faz. Como disse, nós só conseguimos identificar virtudes nas pessoas pelo que as pessoas fazem. Mas a virtude não é só isso. Partimos do princípio de que a virtude de que aquilo que a pessoa faz normalmente é aquilo que há no seu coração, né? Aquilo que há no coração da pessoa lhe torna disponível para fazer certas coisas. Então, só uma forma de vermos que a pessoa é virtuosa é pelo que a pessoa faz. De outra forma, nós não conhecemos o coração da pessoa. Nós não sabemos quais são os sentimentos, quais são as linhas que guiam as atitudes da pessoa. Não sabemos. Só temos os frutos, só temos as atitudes. Então vamos considerar que quando falamos aqui da virtude como fator decisivo, estamos a falar da capacidade da pessoa de agir corretamente. Mas essa agir corretamente, à luz do que nós lemos aqui, no texto de Pedro, na segunda carta, esse agir corretamente não está isolado, amém? Ele está acompanhado de outras coisas. Antes mesmo da virtude, Pedro está a dizer que essa pessoa, o cristão, Pedro aqui está a falar do cristão, está a pintar um quadro de um cristão e como ele deve viver, como ele deve guiar a sua vida, como ele deve ser uma pessoa que age corretamente, que faz a vontade de Deus. É alguém que tem que acrescentar na fé a virtude, a capacidade de agir corretamente, de fazer bem as coisas. Então eu já estou a agregar a virtude outras coisas, outros elementos. Ou seja, quando eu estou a olhar para um irmão e estou a considerar, ou para uma irmã, e estou a considerar que a virtude é um elemento chave, a virtude é um fator decisivo, eu já estou a pensar no que Pedro escreveu. Estou a associar a virtude da pessoa, a capacidade de fazer corretamente com a fé. E com a fé também estou a associar, a ciência. A ciência, em outros textos, a ciência aparece como conhecimento. E depois do conhecimento, outros elementos. Ou seja, ao olhar para a segunda carta de Pedro, eu estou a ver, ok. Então, ao olhar para esse irmão, e a considerar que esse irmão deve ser um irmão virtuoso, preparado para entrar no relacionamento, eu tenho que associar outras coisas. A fé, ser irmão que de facto demonstra ter fé, ser irmão que tem conhecimento. Estou a associar todos os elementos que Pedro citou para definir o que é fazer bem, o que é agir corretamente. É o irmão que age corretamente, que é o significado de virtude. Por quê? Porque ele tem fé, e na fé ele acrescenta virtude. Na virtude ele acrescenta conhecimento, temperança, a paciência, o amor fraternal, o amor. Então, dessa forma eu sei que o irmão é o irmão que age corretamente, que faz aquilo que é certo. Então a virtude como fator decisivo, meus irmãos, é exatamente isso. Como eu não consigo ver o coração da pessoa e com que intenções é que ele faz ou deixa de fazer algumas coisas, então eu associo ao que o irmão está a fazer esses elementos que Pedro citou, que de facto vão lhe caracterizar como um verdadeiro cristão. E no final do dia é exatamente isso que procuramos. Procuramos começar um relacionamento com irmãos que sejam verdadeiros cristãos. Não apenas no que fazem, na forma como demonstram ter temor no Senhor, nas obras, mas também na forma como vivem, eles são verdadeiros cristãos. E isso se estende, como eu disse no princípio, se estende. Se olharmos para a carta de Paulo a Timóteo e vermos as características do bispo, como eu disse, que eu estenderia esse texto para classificar qualquer cristão por excelência, aparece ali uma característica importante, que é o testemunho que ele tem com os de fora. Porque há irmãos, que são muito virtuosos aqui dentro da igreja, mas lá fora não são bons funcionários, não são bons estudantes. Mas quando digo não são bons estudantes, não quero falar de notas, né? Estou a falar do comportamento que a pessoa tem na escola. Não são bons filhos, não são bons membros de uma família. Há muitos irmãos assim. Já ouvi casos de irmãs, por exemplo, que na comunidade é uma irmã excelente, é uma irmã extremamente excelente, mas quando lhe foram visitar em casa,
Os pais, toda a visita dos irmãos, os pais não deixavam de reclamar da irmã, que não faz isso, que reclama sobre isso, que não gosta de fazer aquilo. Quer dizer, então aqui na comunidade a irmã tem uma vestimenta de virtude. E eu, como disse, nós não conseguimos ver o coração. Por isso é que temos que agregar a essas características visuais outras coisas. Ou seja, aquilo que nós conseguimos ver fisicamente, outras coisas, que no final do dia vão lhe caracterizar como um verdadeiro cristão, com quem nós estaremos aptos para começar um relacionamento. Então a virtude é um fator decisivo. De modo que se constatarmos que, à luz do que Pedro ensina, à luz do que Paulo ensina a Timóteo, não há nesse irmão ou nessa irmã estas características, então isso é fator eliminatório. O irmão não tem condições de entrar num relacionamento. Os irmãos entendem? Então virtude, meus irmãos, é extremamente importante. Precisamos ser cautelosos quando analisamos a virtude. Não é porque o irmão aqui na comunidade é o irmão que chega mais cedo, é o irmão que arruma as cadeiras, é o irmão que limpa as cadeiras, é o irmão, ou é a irmã que faz isso também, é a irmã mais dedicada. Não é só por isso, virtude não é só isso. Devemos estender o conceito da virtude na fé, na temperança, na paciência, no amor fraternal e no amor, que é um sentimento genérico. Se quisermos saber o que é amor, vamos em Coríntios 13, vamos ver o que é amor. E uma pessoa que de facto tem essas características, ama de facto, na vizinhança, na escola, no trabalho, vai ser uma pessoa que se porta como quem ama. Então isso é que é olhar para a virtude da pessoa. Por isso é que eu disse no princípio, é um processo criterioso, ou seja, nós devemos ser mesmo criteriosos, seguir os passos à risca para não cometermos erros. Não é algo fácil. Precisamos fazê-lo corretamente e nós no final vamos entender por quê. Porque é importante nós termos motivações certas para entrar num relacionamento. A virtude é isso. A virtude não é só olhar para a forma como a pessoa é aqui, como eu estou a olhar fisicamente, aqui num cenário em que normalmente nenhum irmão que vai cometer pecados propositadamente, né? Não vão. A virtude é olhar para tudo, para todo o cenário da vida da pessoa, todo o cenário possível e necessário, incluindo todos os outros elementos que Pedro cita. Temperança, por exemplo. O irmão é iracundo, não é. Aqui na igreja pode não demonstrar isso, mas tens que procurar saber se de facto o irmão tem essas características. Não porque tens interesse em ficar com o irmão ou com a irmã, mas porque queres, como parceiro ou parceira, um verdadeiro cristão. Amém, queridos? A ideia é essa. A ideia não é fazer um filtro para o relacionamento já como tal. É fazer um filtro para saber se a pessoa, porque eu estou a desenvolver sentimentos, é um verdadeiro cristão. E é por isso que a virtude é um elemento, é um fator decisivo. De modo que se não estiver acautelado, então não adianta começar um relacionamento, ainda que todos os outros elementos sejam acautelados. Amém, queridos irmãos? Ok. Perdão. Então, um aspecto aqui, há um subponto nessa questão da virtude como fator decisivo, que é, eu na verdade já estive a falar sobre como é que eu sei que um irmão tem virtudes. Então vimos, né? Vimos que para saber se o irmão tem virtudes ou não, o primeiro passo seria associar ao que Pedro ensina, a segunda de Pedro 1, 5 a 7, associar esses elementos e depois envolver os irmãos que poderão nos ajudar, os ministros, irmãos idôneos, que poderão nos ajudar a saber quem verdadeiramente é esse irmão. Então como é que eu sei? Fazendo essas duas coisas, associar as características dos irmãos, outros elementos próprios da fé cristã. Perdão. E relativamente aos irmãos, há um texto muito usado para definir irmãs recomendáveis. Para além de 1 Timóteo 5, onde fala de que viúvas vão ser inscritas, há o texto de Provérbios 31, é muito conhecido. São os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao rei em relação a uma mulher virtuosa. Quem é a mulher virtuosa? Nós vamos ler um pouco desse texto, mas vou deixar que os irmãos a posterior leiam com mais calma. Ok, eu vou ler apenas vou ler apenas a partir do verso 10 e talvez... Ok, vou ver quais são os versículos que lerei a posterior, mas vou ler a partir do 10. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. E a ela nenhuma fazenda faltará. Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. 13. Busca lá em linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos.
14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Acho que ficaria por ali. Os irmãos depois podem continuar a ler. Mas o que se vê aqui é a preocupação da mãe do rei Lemuel. Ela lhe mostra quem é uma mulher virtuosa. Quem é que você tem que escolher como mulher? Quem é uma mulher virtuosa? Então, os irmãos, se lermos esse texto com cuidado, se calhar outras versões um bocadinho mais esclarecedoras, os irmãos vão perceber que características deve ter uma irmã com quem eu quero firmar um compromisso para posterior casar. E na verdade esse texto não está muito distante do que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, como eu tenho estado a citar, não está muito distante. Porque servir os necessitados, ser hospitaleira, tudo isso são características que estão de alguma forma implícitas nesse conselho da mãe do rei Lemuel. Uma mulher que se dedica para fazer os seus trabalhos de casa, para garantir que os seus... Aqui, obviamente, a mãe de Lemuel fala de uma mulher a cuidar do seu próprio lar. Mas nós podemos fazer um paralelo com a forma como essa irmã é na sua própria casa, por exemplo. Ou é na igreja para com os irmãos, ou é se tivermos a graça de que a irmã esteja na vizinhança, ou é na vizinhança. Então, existem características aqui extremamente importantes. Eu recomendo aos irmãos que considerem, é que a Bíblia tem conselho para tudo. A Bíblia tem conselho para tudo. Se olharmos corretamente para os textos, há conselhos. Podemos encontrar mandamentos diretos, mas vamos encontrar princípios de fé fundamentais para estas coisas. A Bíblia tem conselho para tudo. Certo pastor, uma vez, enquanto pregava, deu um testemunho, ele disse, sempre que um irmão ou um descrente vem me dizer, não, mas isso a Bíblia não fala, ele lhe pergunta no sentido contrário. Então o que a Bíblia fala? Essa pergunta é interessante, né? Ele nunca vai saber responder. Isso para dizer que a Bíblia fala de tudo. Só precisamos saber como aplicar os princípios para certos assuntos. Por exemplo, como eu estava dizendo no princípio, na questão do namoro, nós não encontramos namoro na Bíblia, mas existem princípios de relacionamento que nós podemos aplicar para as fases que hoje nós temos na nossa sociedade. Existem. Então, a semelhança disso, meus irmãos, alguém poderá dizer, esse texto não fala de uma mulher solteira. Ok. Mas esse texto mostra que mulher é uma mulher recomendável para um homem, como mulher para se casar. Fala sobre isso. Então, se eu olhar para esse texto, eu claramente consigo ver que mulher é que eu tenho que procurar para ser minha esposa. Que características ela deve ter. Que virtudes ela deve ter. E essa é exatamente a pergunta da mãe do rei Lemuel. Mulher virtuosa, quem achará? E ela depois começa a dar conselhos do que seria uma mulher virtuosa. Assim como as irmãs, ao olhar para o texto de 1 Timóteo 3, conseguem ver quem é um cristão por excelência, que até pode ser considerado um irmão recomendável para o episcopado. E esse irmão, que eu tenho que olhar como um irmão virtuoso para com quem formar um lar futuramente. Não temos conselhos bíblicos, meus irmãos. Temos recomendações bíblicas para começar um relacionamento. Para decidir, na verdade, se podemos ou não começar um relacionamento com alguém por quem tenhamos desenvolvido algum sentimento. Amém, queridos irmãos? Amém, meus irmãos? Então, no segundo ponto, meus irmãos, eu gostava de falar rapidamente sobre algo que também já mencionei, que é o auxílio dos pastores e a participação dos pais. Na verdade, não vou ser muito exaustivo, porquanto já falei muito sobre o assunto. Quero apenas realçar que não é responsabilidade, como já disse anteriormente, dos bispos, ou dos ministros, ou dos irmãos idôneos, decidir com quem os irmãos vão ficar. Não é. Esses irmãos estão ali apenas como irmãos mais velhos, idôneos e mais experientes para ajudar os irmãos a tomar as melhores decisões. Então os irmãos têm que ver esses irmãos dessa forma. Aqueles irmãos que querem entrar para o relacionamento devem olhar para os ministros, irmãos idôneos dessa forma, como irmãos mais velhos que vão me aconselhar sobre o passo que eu quero dar. Temos irmãos casados na comunidade. Posso falar com os irmãos casados? Porque existem falhas, erros, lapsos que esses irmãos cometeram que podem evitar com que nós cometamos também, se buscarmos os seus conselhos. Esses irmãos podem nos ensinar muita coisa, podem não ser do ponto de vista da doutrina bíblica, mas pela experiência como cristãos, eles podem nos ensinar muito. Há aspectos que eu posso falar hoje, depois de estar casado por vários anos, que eu não sabia quando casei. Então hoje eu posso falar sobre eles.
Não do ponto de vista doutrinário, talvez, mas porque tive a experiência. Eu sei como é que isso é. Eu sei como é formar um lar, eu sei como é ser pai e ter que trazer a comida. Eu sei como é ser responsável, ser aquele que toma as decisões, que vai dar a última palavra. Então, se eu tivesse que dar um conselho nessa perspectiva, eu vou dar pela experiência, eu vou dizer, meu irmão, pensa bem. Pensa bem, porque é uma posição, é bom, porém requer muita responsabilidade. Então é por causa disso que eu recomendaria aos irmãos que busquem, considerem a posição dos ministros, irmãos idôneos antes de começar o relacionamento amoroso. Que é bom, porém acarreta muitos desafios. E outra coisa, meus irmãos, é que a postura, a posição dos irmãos idôneos, ou bispos, ou pastores, não substitui a posição dos pais. Ou seja, ainda que a nível da comunidade seja o irmão mais recomendável e os irmãos tenham todas as condições perdão, para entrar no relacionamento, se o pai da irmã dizer não, meus irmãos, fim de conversa. Se o pai ou o progenitor ou aquele que é responsável pela irmã não aceitar o relacionamento, não vale a pena pensar que o pai está endemoniado ou o pai por ser descrente, não vale a pena. Quem dá a mão é o pai. E sobre esse aspecto, meus irmãos, eu quero chamar a atenção aos irmãos, principalmente os irmãos homens que conquistam as irmãs. Irmãos, envolver a família na primeira fase também é importante. Então, um irmão que uma vez disse assim: eu não começaria o relacionamento com uma irmã se eu não tivesse autorização dos pais. Hoje nós começamos muitos relacionamentos sem autorização dos pais. Os pais acham que depois só conhecem os parceiros no dia da apresentação, muitos. Existem muitos mecanismos para permitir que a família conheça o parceiro. Né? Se há aquele sentimento de não sei como é que é de chamar, talvez vergonha ou medo de como será a atitude dos pais, usem outras técnicas. Os nossos pais conseguem dar conta das coisas. Convida o irmão para ir na tua casa todos os dias e o pai já sabe que esse é o amigo da minha filha. O ideal, meus irmãos, é considerarmos que não é bom começar um relacionamento, sem que os pais saibam, tenham ciência de que a minha filha ou meu filho, os homens, nem tanto, mas a minha filha está num relacionamento. Não é bom. Eu acho que a responsabilidade dos irmãos é insistir com a irmã para ir dar cara mesmo. Não deve haver no coração do crente o medo de vou apresentar agora, mas depois se calhar não vamos casar, vou só já assumir um combinado. Não. Porque você já deu todos os passos. Quando estás a levar o irmão em tua casa, você já deu todos os passos que já citamos anteriormente. Já estão preparados, habilitados para entrar no relacionamento. Aí sim entra esse ponto. Os pastores e bispos já estão envolvidos desde o princípio do processo. Ou pastores, ou bispos, ou irmãos idôneos, ou ministros. Mas os pais também devem estar envolvidos nessa decisão. É importante que estejam. Nós, em algum momento, já testemunhamos situações difíceis. Irmãos que avançaram tanto, mas quando chegaram nas famílias descobriu-se que havia um conflito entre as duas famílias. Mas um conflito não é um conflito qualquer, é um conflito de... Se você casar com essa pessoa, você deixa de ser dessa família. E tiveram que separar. Não no seio cristão, um segundo exemplo, né? Mas há culturas que não admitem certos tipos de casamento. Há um familiar da minha esposa, a irmã Luísa, que a esposa desse familiar é rejeitada pela família porque teve uma filha com uma etnia que não é para gerar filhos, pelo menos na perspectiva deles. E ela foi riscada da lista da família, ela não existe para a família, simplesmente não existe. Então por isso que eu estou a dizer que é importante envolver os familiares logo no princípio, acautelar os pais, conversar. A irmã Luísa sempre me conta a história da avó ter perguntado de onde eu sou quando nós começamos o relacionamento. E é algo cultural, né? Nós, talvez aqui na cidade, na província de Luanda não, mas nas outras províncias ainda se conserva muito esse princípio. Os pais, os avós perguntam sempre de onde é a pessoa com quem você quer ficar.
De onde é? Porque já tem o princípio de que, claro, que na perspectiva da fé, nós não vemos dessa forma. Não vemos dessa forma. Só estou a cautelar os irmãos para que tenham cuidado de envolver as famílias e saibam como lidar com esse tipo de situações. Quando acontecer, como é que eu devo reagir, né? Como é que eu devo tratar da situação. Por isso é que é importante fazê-lo desde o princípio. Imagine que vocês já projetaram tudo, até nome dos filhos já tem. Já tem data para todos os eventos que se seguem. Depois chegam em casa, nas famílias e descobrem isso. Há outro caso de irmãos que descobriram que são primos. Então, meus irmãos, envolver as famílias é muito importante. Não estou a falar do ponto de vista doutrinário, estou a falar do ponto de vista social. Nos ajuda, primeiro, a criar os primeiros laços, né, a passar uma primeira impressão às famílias, a passar aquela impressão de compromisso, que é muito importante, mas também previne certas coisas. Previne certas surpresas que podem surgir ao longo do caminho. Então envolvam. E depois, para além disso, tem um aspecto que é o bíblico, que é a autorização dos pais. Hoje nós vemos a autorização dos pais mais propriamente na apresentação, que é o momento em que as famílias se conhecem e aceitam dar os outros passos, que é o noivado e depois o casamento. Mas eu recomendo que os cristãos aprendam a fazer isso desde o princípio. Conheça o pai, a mãe da irmã. Conversa já com o pai. Talvez a carta não vai ser assim tão pesada até, né? Já ajuda. Mas pronto, aprendam a lidar com os familiares dos parceiros logo nas primeiras fases. Envolvam os familiares, é extremamente importante. Não é boa aquela ideia que infelizmente cria-se, né, para alguns, que as melhores pessoas para a minha vida hoje são os irmãos. Os teus familiares também são pessoas importantes, não obstante não serem crentes. Então considere-os principalmente nesse aspecto do relacionamento. Ainda que, independentemente de como, qual seja o caráter do pai ou o caráter da mãe, envolva os familiares nessa primeira fase, é importante. E no final do dia, quem vai falar nos eventos não é o bispo, não é o irmão idôneo, não é ele que vai lá falar. São os familiares que vão estar lá presentes e eles precisam sentir participantes desse processo, logo do princípio. De modo que se houver um tio, e tem sempre um tio, que é o tio que complica tudo, pelo menos algumas pessoas da família conhecem e eles conseguem canalizar a conversa. Agora, se você é estranho para todos, complica o processo. Então, meus irmãos, envolvam as famílias logo nas primeiras fases. É extremamente importante que se faça isso. Amém, queridos irmãos? Ok, alargar a comunhão é um aspecto que também já falamos, que é o terceiro ponto. É um aspecto que também já falamos. E também não vou ser exaustivo em relação a esse aspecto, porque já tratamos dele. Mas quero apenas citar alguns aspectos importantes do alargar a comunhão. E um deles, talvez dois. O primeiro é, meus irmãos, no ato de alargar a comunhão, eu não sei se existe um passo no desejo de ter um relacionamento. Não sei se existe um passo que exige tanto cuidado quanto alargar a comunhão. Porque no alargar a comunhão, meus irmãos, nós ainda não temos o compromisso do relacionamento. Não temos. Estamos apenas a aprofundar a necessidade do mínimo conhecimento necessário sobre o irmão, sobre a irmã. É isso que nós estamos a fazer no alargar a comunhão. Nós estamos a buscar o mínimo de conhecimento para entender se o irmão de facto é recomendável ou não. E não é ainda o relacionamento como tal. E eu digo que é uma fase que exige bastante cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nesse processo os irmãos acabam já se assumindo como um casal. É que o envolvimento nas conversas e nos assuntos que se trata é tão profundo, que praticamente os irmãos já estão num relacionamento. Mas não é, o alargar a comunhão não é estar num relacionamento como tal. E é preciso que tenham cuidado. E é importante que se faça isso antes de entrar no relacionamento. Então a minha recomendação, para adicionar ao que eu já disse, seria: evitem conversas de casais quando estão a alargar a comunhão. Os irmãos entendem? Evitem conversas, há conversas que são próprias mesmo só de casais. Por exemplo, eu ainda não tenho um relacionamento com a irmã. Estou apenas a alargar a comunhão. Estou a ter um conhecimento necessário para avançar. E já pergunto quantos filhos a irmã gostaria de ter. Isso é uma conversa de casais. Amém? Os irmãos entendem? Eu ainda estou a alargar a comunhão. Estou a conhecer a fé do irmão. Estou a ver o conhecimento. Lembrando de que
esse processo de preparação, de entender a virtude ou as virtudes da pessoa, envolve a fé, né? A temperança. Tu a ver até que ponto como é que é o comportamento do irmão, tu a ver até que ponto é que ele é paciente, como é que ele é em relação às coisas do Senhor. Tu a conhecer, irmão, tu a adicionar a fé, virtude e outros elementos que Pedro disse. É isso que eu estou fazendo no alargar comunhão. Não estou em outras palavras, a traçar um plano de futuro com a irmã. Ainda não estou a fazer isso. Haverá uma fase própria para o fazer. Mas nós estamos a falar aqui dos passos que devemos dar antes dessa fase, de estar no relacionamento. Então evitem, a minha recomendação é essa, evitem conversas próprias de casais. Quantos filhos, por exemplo. Principalmente conversas íntimas. Principalmente conversas íntimas, meus irmãos. Aí já não estaríamos no nível da imprudência. Estaríamos no nível de pecar mesmo. Estaríamos a pecar. Gosto muito do cabelo da irmã, gosto muito dos olhos da irmã, gosto muito dos lábios da irmã. Evitem esse tipo de conversa no ato de alargar comunhão. Porque não é para fazer isso. Porque ainda não são parceiros. Ainda não estão num relacionamento. Futuramente sim, poderão fazê-lo estando dentro do relacionamento. Mas fora dele, não convém que os irmãos façam isso. E depois começa a sonhar com a irmã ou com o irmão. E depois dizer que Deus lhe revelou. Por quê? Porque nas conversas que vocês têm tido, quer dizer, atiçam tantas coisas, tantos desejos, há tantas conversas não próprias para quem é solteiro, e que depois começam a surgir essas coisas. Então, meus irmãos, evitem, no alargar comunhão, se preocupem com aspectos ligados às virtudes, a garantir que eu tenho o conhecimento mínimo necessário desse irmão ou dessa irmã para avançar num relacionamento. Amém, meus irmãos? Porque o alargar comunhão não é o relacionamento como tal. Então evitem conversas, primeiro, que suscitem certas emoções, sensações físicas e emocionais. Bom, o emocional já está lá. E em segundo, evitem a todo custo agir como se estivessem dentro de um relacionamento. Porque não estão. São dois irmãos que estão a aprender mais um sobre o outro e ver a possibilidade de no Senhor terem um relacionamento. Amém, queridos irmãos? Os irmãos entendem? Glória a Deus. Então, o último ponto, queridos, talvez para fechar, seria as motivações e os desafios na altura da escolha. Esse também é um ponto crítico, meus irmãos. É tão crítico que, no princípio, eu tive o cuidado de falar um pouco sobre, se os irmãos se lembrarem, sobre a influência da nossa sociedade hoje até no seio cristão. A forma como a nossa sociedade nos vende negócios, principalmente nesse aspecto de relacionamentos, ligados à idade, ligados a com quem é que você vai ficar e ligados ao status social da pessoa com quem vai ficar. Então, hoje a sociedade nos vende esse tipo de negócio. Então, acho que isso é extremamente importante também de ser considerado antes de entrar no relacionamento. Eu acho que esse é daqueles aspectos, a motivação é daqueles aspectos que não estão ainda conectados ou ligados com a outra pessoa. É a forma como nós próprios entendemos como ser um relacionamento ou com que pessoas nós devemos ficar. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Os preconceitos, meus irmãos, são eu diria, são intrusos, né? Os preconceitos são intrusos sutis. Você não percebe que está a ser preconceituoso até talvez alguém te mostrar claramente que está a ser preconceituoso ou preconceituosa. Então, os preconceitos, nesse aspecto da motivação do relacionamento, como entrar, com quem é que eu vou entrar, são sutis. Sutis quer dizer que não se percebe. Né? Como um irmão teve a definir alguma palavra relacionada a essa. Significa escorregar sem ser percebido. Ou seja, os preconceitos, muitas vezes eles escorregam, tomam conta do nosso coração sem sequer percebermos que estamos a ser preconceituosos. E na questão do relacionamento, os preconceitos são vistos em outros aspectos, mas principalmente na questão da forma como, não quero ser preconceituoso, mas muitas vezes é visto na forma como as irmãs olham para os irmãos, né? Na questão laboral, na questão da empregabilidade, na questão de como é que o irmão é. Eu vou explicar isso melhor. Primeiro, na questão da empregabilidade, não tenho muito a dizer. Tenho apenas a recomendar às irmãs que não considerem o estar empregado ou não como um fator
eliminatório para estar com o irmão. Isso seria preconceito. É claro, como eu disse, que para os passos que se seguem é necessário que o irmão tenha em mente a capacidade de projetar para o casamento. E isso requer emprego, requer uma fonte de rendimento melhor. Não é por aí que eu quero ir. Quero apenas recomendar às irmãs que evitem pensar que um irmão que não trabalha não é um irmão recomendável para entrar no relacionamento. Não é isso. Dependendo das razões pelas quais ele não trabalha. É um irmão que se esforça, que busca, que batalha. Ok, não há nada de mal. Pode entrar no relacionamento. Tendo todos os passos acautelados e o cuidado de projetar bem como vão dar os outros passos. Pode entrar. Agora, se um irmão, à luz do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ocioso, que não quer trabalhar, preguiçoso, esse é um outro assunto. E não é esse o preconceito que me refiro. Me refiro àquele sentimento de eu quero já um irmão que vamos aceitar hoje, daqui a alguns meses vamos já casar. E não quero irmão que me dá mais muito trabalho. Não, isso é preconceito. Isto é preconceito. E as irmãs não devem se revestir desse sentimento. Pode ser que também seja aplicável para os irmãos. Estou só a dizer que a grande maioria, nesse tipo de procedimento, a grande maioria são as irmãs. Porque há nelas essa preocupação e é legítima. É legítimo uma irmã se preocupar com as quantas, onde é que esse irmão vai lhe levar. É legítimo. Mas que isso não gere um preconceito, que às vezes é sutil, nós não percebemos que está ali. Mas está ali, de modo que um irmão extremamente recomendável, cristão, um irmão na comunidade, assíduo, serve os outros, é eliminado da lista porque o irmão não trabalha, não tem uma fonte de rendimento. Isso é preconceito. E devemos ter cuidado com isso. As nossas motivações, muitas vezes, e principalmente nos nossos dias, são muito, mas muito conduzidas pelo nosso contexto social. Hoje, o nosso contexto social hoje, fala-se muito sobre isso. Fala-se sobre o desejo de termos pessoas que nos sustentem, né? que sejam, não diria abastadas, mas que tenham o suficiente para bancar um casamento, para dar condições no nosso futuro lar. Nós temos essa dinâmica social, que não diria que é errado, mas nós precisamos ter cuidado para não definir as pessoas em função disso, porque aí seria preconceito. Seria preconceito definir um irmão recomendável fruto disso, ou não recomendável fruto disso. Seria preconceito, tanto do lado dos irmãos quanto do lado das irmãs. Então nós temos nas escrituras recomendações claras sobre que critérios nós devemos usar. E as nossas motivações relativamente a questões ligadas a essas que nós estamos a citar aqui, emprego, ou status social da pessoa, é um pouco, eu diria um pouco perigoso. É perigoso porque não porque muitos têm caído nisso, não é por isso, mas porque é algo que se vê muito na nossa sociedade hoje. E nós somos seres sociais, nós estamos nas escolas, estamos nos nossos locais de trabalho e ouvimos as pessoas que estão em volta de nós a falar sobre isso. E os conceitos dessas pessoas são esses. A escolha hoje para com quem aceita ou não aceita ter um relacionamento é baseada nisso. É baseada no quanto essa pessoa tem, no status social, quem essa pessoa é, quanto é que ela pode me dar, quanto é que ela pode fazer. E repito, não é intencional, mas sutilmente nós podemos ser levados a pensar da mesma forma. Então precisamos ter algum cuidado. Amém, meus irmãos? Precisamos ter algum cuidado. Por outro lado, a questão das motivações também é importante, de modo que se a minha motivação para entrar num relacionamento for apenas porque até a irmã que chegou há 2 meses na comunidade já tem um irmão. Eu que estou aqui há anos, ainda não tenho. Se essa for a tua motivação para correr para um relacionamento, também é uma motivação errada. Também é errado pensar que Deus vai dar a todos da mesma forma e no mesmo tempo. É errado. Essa motivação é errada. É errado pensar que só sobrou você. Todas, até aquelas que chegaram agora já casaram. É errado pensar assim. Não estou a dizer que não vai sentir nada. Vai sentir. O irmão que todas as irmãs, até o irmão que veio de outra comunidade já veio, já levou, e eu que estou aqui nunca consegui uma irmã. É errado pensar, ou pelo menos usar isso como motivação para se apressar em ter um relacionamento, começar um relacionamento. Essa motivação é completamente errada. É tão errada que hoje nós temos
Repito, relacionamentos cambaleando porque foram levados à pressa. A idade está a avançar, pressão social. Em casa, todo mundo já te olha assim, com o olho aberto, olho fechado, mas até o quinito, o caçula já foi, você... Qual é a ideia? É errado nos deixarmos levar por esse tipo de motivação. Vamos cometer erros. Vamos entrar no relacionamento às pressas. Não vamos ter em conta todos os elementos que acabamos de citar aqui para termos o mínimo necessário para entrar no relacionamento. Vamos fazer às pressas. Então que isso não seja tanto um quanto o outro. O status social, empregabilidade ou que o irmão ou a irmã tem não seja um motivo. O outro aspecto é que não seja um motivo a pressão social, pressa, ansiedade em ter um relacionamento. Que não seja, meus irmãos, que não sejam essas vossas motivações. Para começar um relacionamento, existem os passos que nós acabamos citando aqui, resumidos, mas existem esses passos. É assim que nós devemos começar. E muitas vezes até, se os irmãos se lembrarem, no segundo passo, né? Eu tenho sentimento é genuíno. No segundo passo, que é o passo da preparação, fica um passo tão curto, por quê? Porque eu tenho pressa de entrar no relacionamento, eu tenho pressa de casar, então não levo o tempo necessário para conhecer as virtudes desse irmão ou dessa irmã. E não levando o tempo necessário, tudo o resto vai ser surpresa. Vão ter muitas dificuldades, poderão ter muitas dificuldades ao longo do relacionamento. Então, não tenham pressa, que não sejam os aspectos sociais, a pressão em casa ou outros motivos a nos levar a começar um relacionamento. Que não seja isso. Amém, queridos irmãos? Amém, meus irmãos? Tenham motivações corretas para começar um relacionamento. E claro, lembrem-se sempre, meus irmãos, lembrem-se sempre que é Deus quem dá, amém? É Deus quem dá. Não importa quanto você corre, é Deus quem dá. Não importa a velocidade, não importa, como dizem no princípio, quão bons sejam os teus olhos. É Deus quem dá. Deus é que dá uma mulher ou um marido que, segundo a sua vontade, será um parceiro, será um companheiro da jornada cristã e nos ajudará nos dias em que precisarmos de forças para continuar a correr. Deus é quem dá. Então não são os nossos olhos que são bons. Não é a minha investigação que foi boa. Não é o quanto esse irmão faz pela comunidade. Os irmãos recomendáveis nem sempre são os irmãos que estão aqui no púlpito. Há muitos irmãos que servem a comunidade de outras formas. E os irmãos também não precisam vir aqui no púlpito para serem notados como irmãos recomendáveis. Sirva apenas conforme a graça que Deus te deu. E quem dá é Deus. É Deus quem permite que essa jornada comece, Ele quem conduz essa jornada e garante que ela termine da melhor forma possível. Lembre-se sempre quem Deus quem dá. E é dessa forma como os irmãos vão aquietar os corações. Quando as motivações que fazem parte da nossa pressão social atual começarem a acender, que eles vão acender, têm acendido. Principalmente quando nos achamos os únicos, os que estão a atrasar, né? Nós ficamos com a sensação que eu estou atrasado, estou tão atrasado, que, tenho que fazer alguma coisa. Se só sobrou já o irmão Gelson, pronto, fica só já também o irmão Gelson. Vamos só já entrar no relacionamento. Não deve ser assim. De todo, não deve ser assim. Porque é Deus quem dá. Eu dei o exemplo no princípio da nossa mãe Sara. Sara esperou quantos anos para ter um filho? Não significa que Sara estava à vontade, qual momento Deus vai me dar, e ficava relaxada, não. A alma dela se angustiava constantemente. Buscava Deus, buscava forças. Em algum momento deve ter cometido erro. Talvez foi um erro ela ter dado a sua serva para se envolver com seu marido. Cometeu erros, teve dificuldades para gerir as perdas. Mas o que aprendemos é que no fim, Deus ouve orações. E Ele vai nos conceder segundo a sua graça. O que aprendemos é que Deus responde orações. Não também é resposta, pelo menos por agora, é não. Não também é resposta. Até que Deus, conforme a sua graça, como disse, decida nos conceder. Amém, queridos irmãos? Então, motivações corretas sempre nos levarão a seguir todos os passos da forma correta. E nos livrará de muitos pecados, nos livrará de muitos desequilíbrios, e eu gostaria de terminar exatamente com esse aspecto.
Quer dizer, vou terminar com outro aspecto, mas na questão dos 3 pontos, dos 4 pontos que eu citei, eu gostaria de terminar com a questão do... no final do dia, meus irmãos, nós precisamos entender que até o casamento é uma dádiva de Deus. É algo que Deus nos dá para desfrutarmos nessa jornada terrena, tanto que conhecemos a Bíblia e sabemos que na era vindoura, na nossa redenção, o casamento não será uma realidade, ou seja, não vamos casar nem nos dar em casamento. Não vamos ser um casal na era vindoura. Eu e a irmã Luísa não vamos ser casal, vamos ser só irmão. Não sei se vamos nos lembrar que éramos casal. Acho que não, mas pronto. Só vamos ser irmãos. Então o casamento é algo que Deus nos permite desfrutar aqui na terra. Então não vamos considerar o relacionamento como tudo. Se eu não tenho um relacionamento, estou mal, ou ainda preciso crescer espiritualmente, não. Só não tens. Espera a altura certa para ter um relacionamento. Só não tens ainda. E que a motivação, meus irmãos, para entrarmos no relacionamento seja exatamente porque queremos desfrutar de uma bênção da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Um outro desafio, e esse é para terminar mesmo, um outro desafio, como disse o outro, né? Nunca acredita num pregador quando diz para fechar, né? Nunca vai fechar. Mas dessa vez é para fechar. Um outro desafio, mas é mesmo um desafio grande, é a pergunta sobre relacionamento à distância. Essa é daquelas questões que eu não sei se em princípio já é para responder se é certo ou errado. É daquelas questões que nós precisamos entender primeiro porque que pode ser uma coisa e não outra, né? Se é certo ou errado, cada um de nós poderá refletir a posterior. Mas em princípio eu gostaria de deixar claro que se um relacionamento presencial tem centenas de desafios, imagine um relacionamento à distância, querido. Um relacionamento presencial tem desafios que os irmãos não têm noção. Os irmãos que já têm relacionamentos têm noção. Mas tem muitos, mas muitos desafios. Imagine um relacionamento à distância. Só do ponto de vista da relação entre o irmão e a irmã, só desse ponto de vista, já tem desafios. Um deles, por exemplo, é o fato de que, vamos imaginar que os irmãos tenham começado o relacionamento aos 25 anos. A irmã viveu os 25 anos dela da vida, sem alguém para dizer o que ela tem que fazer, à exceção dos pais, né? Irmão também. Depois se juntam. Então o irmão a dizer, olha, mana, eu penso que esse label que a mana usa não convém. E isso já é um problema. Já é um desafio. A mana vai ter que se despir. Não estou a dizer um problema grave. Estou a dar um exemplo básico. A mana já vai ter que se despir de muitos aspectos que para ela eram normais. Assim como o irmão, mano. Essa coisa de repetir calça, mano, eu não acho conveniente. O mano já vai ter que arranjar formas de ultrapassar essa situação. Estou a dar exemplos básicos, práticos. Não estou a dizer que os irmãos têm que discutir acerca desses pontos. Só estou a dar exemplo para os irmãos perceberem que há desafios. Ou seja, a pessoa tem que estar disposta a deixar certas coisas por causa do relacionamento. Claro que não... existem aqueles aspectos que são os aspectos normais, né, que o irmão não precisa deixar, só precisa fazer a irmã compreender, ou o irmão compreender que não é bem assim. Mas existem desafios. Deve haver essa predisposição no coração da pessoa. Um outro desafio é... eu acho que isso está cautelado já antes de entrar no relacionamento. Porque se os irmãos se lembrarem, em 2 de Pedro, nós falamos que, entre outras coisas, o irmão ou a irmã deve acrescentar o conhecimento. E nesse aspecto eu quero falar mais para os irmãos. Os irmãos têm que, desde o princípio, ser capazes de instruir as irmãs. O irmão tem que ser capaz de agora, assim como a irmã, desde o princípio, tem que aprender a submissão, perdão. O irmão também, desde o princípio, tem que ser capaz de instruir a irmã. A irmã tem que sentir que se eu for fazer uma pergunta doutrinária, a irmã vai me ajudar. Pode não ser como uma ajuda extraordinária do ponto de vista doutrinário, da teologia, dogmática, não sei das quantas, mas pelo menos consegue explicar à irmã o básico. Conhecimento, minhas irmãs, também é um critério. Veem bem, se o irmão pode vos ensinar, em casa pode vos instruir, porque Paulo diz que a casada vai perguntar em casa no marido. Agora, se o irmão não consegue explicar questões básicas, o pastor falou que virtude é isso. Mano, é mesmo isso. O irmão tem que ser capaz de explicar, né, irmã? O que é virtude?
se o pastor está certo ou está errado. Tem que ter essa capacidade. Então, irmãos, então, irmão tem que ter conhecimento. Procurem também nesse irmão recomendabilidade, não sei se essa palavra existe, mas procurem que o irmão seja recomendável também nesse sentido, que tenha capacidade para instruir o seu lar. Porque é um lar que começou agora. Claro que depois vai se efetivar, mas começou agora. Em casa quem é que vai pregar? É bom que tenham cultos caseiros. É bom que tenham o hábito de orar juntos, de ler juntos a Bíblia. O irmão tem que ter capacidade de explicar. Mano, está lendo, mano, aqui em Cantares. Mas Cantares existe na Bíblia por quê? Só fala de amor. Tem que explicar por que Cantares está aí na Bíblia. Tem que saber explicar, tem que ter conhecimento. E no sentido individual, o irmão também que vai entrar no relacionamento, se prepara antes com o conhecimento para entrar no relacionamento. Tem que ser alguém que vai guiar o teu lar na palavra, no caminho da fé. Teus filhos, tua esposa, que virão futuramente se o Senhor permitir. Então você tem que ser capaz de fazer isso. De explicar, pelo menos o básico necessário do ponto de vista da doutrina bíblica. Então, meus irmãos, eu não sei se um relacionamento à distância nos permite identificar esses elementos todos. Não sei mesmo se um relacionamento à distância permite identificar esses elementos todos. Eu não sei se um relacionamento à distância permite amadurecer o sentimento. Não sei. Eu não sei se um relacionamento à distância nos permite, e esses são dois pontos principais, nos permite comprovar a prática de fé da pessoa. Pelo Facebook, pelo que a pessoa posta nas redes sociais. Não acho que isso seja suficiente para dizer que esse irmão é um irmão cheio de virtudes, com conhecimento, temperante, paciente, cheio do amor fraternal, perdão. Não sei se é possível identificar isso à distância. Também não sei se é possível alargar a comunhão à distância. Entendendo o que é alargar a comunhão, eu não sei se é possível fazê-la à distância. Então, no final do dia, queridos, eu não recomendo um relacionamento à distância. Talvez, pacientemente, tendo algum sentimento, tendo algum princípio, né, para com um irmão ou uma irmã que viva distante, talvez ter paciência, esperar que um dia estejam juntos, para poderem os dois aferir se de facto têm condições ou não para entrar num relacionamento. Não recomendo mesmo relacionamento à distância. Talvez existam casos excepcionais, né, que começaram um relacionamento por alguma razão, o irmão ou a irmã teve que ir para um outro lugar. Viver, não sei, a família se mudou, ou, enfim, foi tratado um problema de saúde. Enfim, existem casos excepcionais que podem ser tratados caso a caso, em função da situação. Porém, nós estamos aqui a falar para começar um relacionamento. O irmão posta boa de texto bíblico, o irmão nos debates na rede social que mais fala, convence todos. Esse irmão é recomendável. Não sei, eu não consigo identificar um irmão recomendável à distância. Eu não consigo. Se só presencialmente identificar virtudes é complicado, é difícil, imagine a distância. Presencialmente eu tenho o risco de ser um bom irmão aqui, mas nos outros sítios não ser um bom irmão. Eu já tenho esse risco. E quanto mais a distância? Eu penso que esse risco triplica. É bem maior. Então, meus irmãos, não recomendo começarem um relacionamento à distância. Conheceram-se no Facebook, é irmão? Amém? É um irmão, pronto. E eu também, honestamente, não sei como é que se cria sentimento à distância, mas pronto. Parece que hoje acontece, né? Mas começam a gostar um do outro a partir do Facebook. Mas não é recomendável dar um passo tão importante dessa natureza. E ele é importante por quê? Porque depois nós vamos perceber pelas escrituras que nossos companheiros podem determinar a nossa jornada cristã. Pode, acredito. O coração de Salomão foi pervertido por causa das muitas mulheres que tinha. Salomão tinha 300 mulheres, mais de 900 concubinas. Podia ficar 3 anos sem repetir uma única mulher. A Bíblia diz que essa atitude dele perverteu o coração de Salomão. As pessoas que estão do nosso lado, dependendo de quem elas sejam, podem afetar significativamente a nossa jornada cristã. Significativamente. Isso para responder a possível pergunta, mas irmão José, precisa esse trabalho todo só para ter um varão, uma varoa? Porque esse irmão, essa irmã será um elemento crítico na tua jornada cristã.
De modo que o teu exercício para permanecer na fé, não estando casado com um cristão, é enorme. É enorme. Nós temos, nas nossas comunidades, em particular no Luanda Sul, irmãos, são casados com descrentes. E é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Então, por isso, garantir que a pessoa com quem vamos ficar é uma pessoa que tenha condições como cristão para entrar num relacionamento e guiá-lo até o fim é extremamente importante. Porque senão nós estamos a colocar, não diria em risco, né? Mas eu diria estamos a colocar um peso adicional nessa jornada cristã que já traz os seus desafios. Dizem as escrituras que não há nada pior do que ter em casa uma mulher rixosa. Não há nada pior do que ter como marido alguém que definitivamente não te estimula as coisas de Deus. Não ora, não lê Bíblia, não te estimula a fazer absolutamente nada. Então por isso é que nós precisamos ser bastante criteriosos quando vamos entrar num relacionamento. Antes de começar, nós devemos garantir que pelo menos os maiores riscos estão acautelados. O resto, obviamente, como disse, nós continuamos sendo seres sociais, com fraquezas. E vamos ter que ir vencendo desafios todos os dias como cristãos. Mas os aspectos essenciais para se entrar num relacionamento, pelo menos alguns que citamos, devem estar cautelados. Senão, meus irmãos, tudo o que eu posso dizer é que recentemente, a título de testemunho, né, eu e minha esposa passamos por um desafio terrível. Terrível. E a primeira coisa que eu pensei foi: é bom ter uma mulher cristã ao teu lado. É extremamente bom. É muito bom ter alguém que, independentemente de tudo, te faz lembrar daquilo que te dá esperança. Daquilo que traz ao teu coração a ideia de que existe um Deus que está ali e nos ajuda em todas as nossas necessidades. Que apesar de com sussurro está aí ao teu lado a orar contigo, oram juntos, ora por ti constantemente. Não há nada melhor do que ter a tua jornada cristã acompanhado de um parceiro ou de uma parceira que faz isso. Não há nada melhor. E por isso é que é bom entender como começar um relacionamento cristão. Isso vai te ajudar mais tarde a dizer: louvado seja Deus por essa parceira, ou louvado seja Deus por esse parceiro. Deus é bom. Isso se vê claramente desde o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Não é à toa que Deus, ao olhar para o homem, percebeu que ele precisava de uma auxiliadora. Mas a auxiliadora, lembre-se do que diz o texto, precisa ser idônea. Precisa ser uma auxiliadora idônea. Tentando fazer uma aplicação aqui, que obviamente não está no texto, mas do outro lado também é verdadeiro. O homem precisa ser idôneo. Precisa ser mesmo um irmão, um verdadeiro cristão. E parceiros são uma bênção, uma fonte inesgotável de bênçãos da parte de Deus. Só precisamos fazê-lo da forma certa. E eu acredito piamente que o Senhor nos ajudará a desfrutar dessa dádiva, desse bem divino, durante a nossa peregrinação terrena. Amém, meus irmãos? Então eu fico por aqui. Ficaram outros aspectos a tratar, mas penso que o essencial foi passado. E penso que antes de orar podíamos ir para as perguntas e respostas, depois orávamos. Como é que os irmãos preferem? Podemos ir para as perguntas e respostas? Oramos. Depois vai se identificar os irmãos que vão fazer a pergunta. Amém. Então vamos orar. Amém? Amado Deus, eu te agradeço, Senhor, por causa da salvação em Jesus. Nós somos, Deus, definitivamente gratos por tudo quanto tens feito. Por não nos faltar o conselho da tua palavra, ó Deus. Eu sou grato, Senhor, porque sempre nos fazes lembrar que os teus princípios, Deus, os teus mandamentos são bons e protegem nossos corações e nossas vidas até o dia de Cristo. Permita, Deus, que essas palavras, tendo sido lançadas aos nossos corações, Deus, possam gerar fruto. Ajuda-nos, poderoso Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática, porque somos pequenos, Deus, limitados. E muitas vezes falhamos em relação, Deus, aos teus mandamentos. Mas eu estou confiante, Senhor, de que assim como em nós começaste toda essa boa obra, pelo teu Espírito,
has de completá-la até o dia de Cristo. Então ajuda os meus irmãos, Deus, que estão, ó Pai, desejosos de dar esse passo importante. Permita que suas almas sejam conduzidas pela Tua Palavra, a fim de que, ao fazer, poderoso Senhor, sejam conduzidos pelo Espírito Santo à luz da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Creio que o nosso ministro pode permanecer aí. Queridos irmãos,